estamos aqui ao vivo com duas autoridades da segurança pública. A conversa aqui está muito animada, a gente está gravando, vamos ter aqui esse vídeo gravado depois para editar para vocês, mas estamos tentando fazer também uma live através do Facebook, que é a forma que a gente tem de alcançar um maior número de pessoas. Então, vou aproveitar, vou cortar um pouco a conversa, né, o bate-papo, e vou fazer as perguntas, porque eu tenho certeza que esses militares hoje ainda têm um dia muito agitado pela frente e a gente fica ao vivo até o meio-dia. Então, vamos aproveitar o tempinho que a gente tem para conversar. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, minhas autoridades queridas que estão aqui. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essas perguntas, vocês fiquem à vontade. Qualquer coisa que quiser acrescentar, que achar que é interessante, que é importante pra gente, o que a gente quer é conhecer melhor vocês, o trabalho de vocês e também nos tornarmos aqui a Rádio Cidade um apoio pro trabalho de vocês aqui na comunidade. Porque a gente tá aqui e a gente só consegue saber o que acontece através aí dos nossos ouvintes que mandam, né, as notícias do que está acontecendo, porque muitas vezes a gente procura nas redes sociais notícias sobre alumínio e como são notícias hiperlocais, né, são notícias do Brasil e do mundo, a gente acaba não sabendo o que acontece. Então a rádio está aqui à disposição para qualquer tipo de atividade, de mobilização, de campanha da Polícia Militar aqui, para também estar divulgando essas ações que eu sei que a Polícia Militar faz muitas ações, né, junto à comunidade. Então preparamos algumas perguntas, claro que o tema seria segurança da cidade, principalmente crianças e adolescentes, que, né, é a juventude que a gente busca dar aí um mundo melhor, deixar um mundo melhor para eles. A primeira pergunta aqui hoje é: como está hoje o panorama da segurança pública na cidade de Alumínio e região? A nossa querida Valquíria, a comandante Valquíria. Olha, primeiro eu queria falar que a gente está aqui para servir, né? Eu acho que o trabalho da Polícia Militar é servir ao próximo. Quando a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de falar sobre os índices criminais, sobre como anda a segurança pública no município. É uma forma da gente servir as pessoas e também deixar elas informadas e sabendo o nosso trabalho, né? Da transparência no que a gente faz. Então, nossos índices criminais aqui foram excelentes, né? Alumínio é uma cidade que tem quase aí 18 mil habitantes, então é uma cidade relativamente pequena, ela chega aí quase 10% da população de Votorantim, que também eu sou comandante de Votorantim de Alumínio. Então, assim, pra gente é uma cidade considerada menor, né? Mas não deixa de ter uma relevância grande pra gente. Então a gente cuida com o mesmo carinho, com o mesmo afinco, né? Então, só no ano passado a gente teve índices excelentes. A gente conseguiu prender aí 73 pessoas, né? Dessas 76 pessoas que a gente prendeu, 45 foram em flagrantes, ou seja, o policial chegou na hora do delito e conseguiu efetuar a prisão. Isso são números excelentes, né? Em comparação com o Estado, acredito que até com o país. E isso denota nosso trabalho sério, né? O trabalho que a gente é comprometido. Porque os policiais aqui de Alumínio, que trabalham aqui, em sua maioria, ou mora na região ou mora na própria cidade, né? Então, eles acabam conhecendo as pessoas, conversando. Porque a segurança pública não é só entrar dentro de uma viatura, procurar o criminoso e prender. Segurança pública é isso, é a gente orientar a população, é a gente conversar com o comerciante, conversar com as autoridades, conversar com a população, saber o que está acontecendo. Então, a gente tem um carinho, a gente tem um cuidado e os nossos índices refletem isso, né? Então, a gente tem índices excelentes. Inclusive, no ano passado, a gente conseguiu reduzir 50% dos índices criminais em relação ao ano anterior. Então, isso é maravilhoso. Quando que uma polícia, né, consegue diminuir os índices em 50%, índices que são baixos, a gente conseguir aí ter uma redução de 50%, quer dizer que o trabalho vem sido muito bem feito. A gente tinha aí o nosso Sargento Paz, que estava aqui o ano passado, fez um trabalho excelente. E agora a gente tem aí o Sargento Valandra, que está aí com a missão de fazer um trabalho melhor ainda, né? Então, a gente conta muito com a expertise dele. Ele trabalhava lá em Votorantim, lá uma cidade maior, os índices são maiores, então ele tem uma vivência boa, né, em várias atividades, bastante tempo de polícia, né, Valandra? Sim, são 15 anos de experiência. Olha lá. Estamos vivendo esse mundo diferente agora, né, que é uma cidade bem pequena, né, Alumínio, mas o território é bem grande, né? Então, sim. Então, a gente tá se esforçando aí para diminuir mais ainda esse número, né? A gente reduziu em 50% e a meta é reduzir pelo menos aí
Mais 50. Mais 50. Olha No lá. mínimo. Até chegar aquele índice zero de ocorrências, né, na cidade. Isso é uma utopia, a gente sabe que o trabalho de vocês realmente é um trabalho incansável, porque a todo momento algo pode estar acontecendo fora aí, né, da rotina, e vocês têm que estar sempre atentos. Então, gente, e as principais ações da Polícia Militar agora com esse comando novo? Então, deixa eu ver se eu entendi. O nosso querido agora é o comandante aqui da cidade de Alumínio? Isso. Olha lá, gente. Alumínio, ela faz parte da primeira companhia do 40. Certo. 40 batalhão, tá? Aí, aqui é um destacamento, aqui é um grupamento de polícia. Olha lá. Aí, aqui, Isso é bacana pra gente entender, né? Comandado por um sargento, no caso. Certo. Aí a gente... Eu respondo pela companhia. Olha lá que responsabilidade. A capitã comandante, no caso, ela comanda a companhia lá, só que ela é comandante aqui também. Tá vendo, gente? Só que ele é meu braço direito e esquerdo aqui, né? Porque eu comando a primeira companhia, que faz parte de Votorantim e Alumínio. Mas eu fico lá em Votorantim, que é a sede, e ele fica aqui em Alumínio. Então, ele é o comandante do GP daqui. Então, Olha lá. a autoridade com que vocês precisarem falar é com ele aqui. E ele, se ele tiver algum problema, ele reporta a mim. Mas as decisões basicamente são tomadas por ele, o planejamento do policiamento, a gente conversa, a gente estrutura, faz algumas alterações, mas ele está aqui, né? Ele conhece as pessoas, conhece os criminosos, os índices criminais, e aí eu deixo bem a critério dele. Inclusive, para quem não sabe, né, a gente tem o CONSEG, né? E ele é o membro nato aqui do CONSEG de Alumínio. Então, até isso, nessas demandas que a gente tem, ele é a pessoa que vocês vão conversar bastante aqui. Olha lá, gente, que bacana, né? A importância, né, que a nossa rádio está tendo hoje de estar aqui com a comandante Valquíria e o comandante aqui localmente na cidade de Alumínio, o novo comandante que está respondendo. Antes o pessoal ligava, né? O Nino Ávila também participou muito do CONSEG, né? Tudo ligava para o comandante. Agora ele vai se preparar, então, né, comandante Valquíria, para poder estar atendendo. E a gente sabe que a Polícia Militar tem aí um pulso de ferro com relação ao crime, né? Com relação às questões que envolvam a segurança, né? Isso é muito importante. A gente já se sente muito mais seguro sabendo que o trabalho de vocês está ocorrendo com êxito, que vocês têm essa visibilidade dos dados, dos números. Sim. Que a gente busca sempre através dos números saber como é que está. Então, os nossos números são positivos. Isso é uma notícia muito boa para a gente que mora aqui na cidade de Alumínio, né? E aí, nossas perguntas aqui falam assim, ó, como que a população pode colaborar com a Polícia Militar no combate ao crime? Isso é bacana. A população, ela tem um papel importante na questão do combate ao crime? Com certeza. A população, nós também fazemos parte da população, né? Então, assim, a gente sofre todas as mazelas que uma pessoa que está na casa dela também sofre, tem família e tal. E a gente entende como é importante ter esse relacionamento com a polícia, ter um canal aberto. Então, nós somos muito abertos a questionamento. Às vezes as pessoas param a viatura e falam, olha, eu queria uma orientação, isso, está acontecendo isso na minha casa e tal. E crianças, né, a gente... tem bastante contato com criança, porque realmente foi aquilo que você disse, as crianças é o futuro, né? Sim. E a gente tem que tratar muito bem elas, a gente tem que orientar, então a gente tem esse contato, a gente é muito aberto. Fora isso, a gente ainda tem os canais, né, que é 190, a pessoa está precisando de alguma coisa, informar algum crime ou pedir socorro pelo 90, e o 181, né, que é o Disque Denúncia, que é totalmente sigiloso, não pede identificação. Então, às vezes, a mulher está sendo vítima de violência doméstica, pode ligar lá, às vezes fica com medo do marido, liga o 181 que é sigiloso, não tem problema algum, ninguém vai ficar sabendo. E a polícia prontamente, né, vai lá atender da forma mais rápida possível, mais célere, para trazer essa segurança para a população que merece, porque eu como cidadã, eu tenho a postura como policial daquela que eu espero como cidadã também, né? Que é uma polícia célere, uma polícia que trabalha, uma polícia honesta, uma polícia que dá ouvido ao cidadão, que se importa, que cuida das crianças, que cuida dos idosos, né? Então, essa é a nossa postura. A gente é aquela máxima, né, do livro mais lido do mundo, que é a da Bíblia, que diz que ama o próximo como a si mesmo, né? Então, a gente busca, nosso lema máximo é esse, ame o próximo como se fosse com você. Então, atenda aquela população como se fosse sua mãe, seu irmão, seu pai, né? Como se fosse você mesmo. Olha só que bacana, né? Pode completar. Dentro disso também, outra forma dos moradores
poderem fazer essas denúncias para a polícia é procurando o nosso GP lá. Fica lá no Parque Santa Luzia, na rua N. Fabiani, número 88. Pode estar indo lá de segunda a sexta, no horário comercial. E toca a campainha lá que a gente atende. Tem muita gente que tem receio de fazer. Olha só que bacana. O aplicativo não tem facilidade de mexer. Aí pode ir diretamente lá na base e a gente tem um bate-papo lá. Tem esse atendimento aí sim. à população para essa escuta. Sim, eu percebi que já é bem tradicional dos moradores aqui, eles gostam de fazer essas solicitação diretamente com o policial mesmo. Ou se eles encontrar uma viatura na rua, também pode estar fazendo essa solicitação diretamente com a viatura na policiamento. E a gente também ainda tem os PVS, né? Que é o Programa Vigilância Solidária, que tem os tutores, a gente faz essa mediação, a gente tem alguns tutores que coordenam os grupos de PVS e o policial militar ele é o mediador. Então, qualquer dúvida que tem, os tutores podem ir conversar com o policial, tirar dúvida. Só que a finalidade do PVS é que os vizinhos, né, eles se conversem entre si. Certo. Então, olha, o fulano, sua casa está com a janela aberta, você está viajando? Ah, eu estou viajando, poxa, então tem alguma forma, algum parente que a gente pode avisar para ir lá que tem a chave da sua casa para fechar a janela? Aí eles acionam. Então, um PVS é um programa que a vizinhança tem o papel de cuidar um do outro. Olha, né? Então, e aí tem alguns tutores. Esses tutores, eles têm um contato direto com o policial militar, então qualquer dúvida eles podem entrar em contato com eles. Ai, que bacana. Então, isso é uma forma da gente se comunicar de uma forma rápida e também consegue, né? Porque é o Conselho de Segurança, Sim. que cada cidade tem o seu, que os membros natos são a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, vão lá os líderes locais, comerciantes, representantes do Poder Legislativo, né, que são os vereadores, pode ir também alguns secretários da Prefeitura. E ali a gente se conversa, ali a gente debate sobre temas que são importantes, temas principalmente de segurança pública, que aí a gente traz essa informação para a gente e a gente também toma as providências devidas para auxiliar aqueles locais onde teve essa demanda. Olha que bacana. Então, o que a gente percebe é essa proximidade da polícia militar com a população. Porque a gente brinca muito, fala, tenho medo, não gosto, não vou lá na polícia. Só tem medo de polícia quem é bandido ou quem está fazendo alguma coisa irregular, né? A população pode ter total segurança e tranquilidade de buscar, né, o policial militar, porque eles são preparados. São pessoas, gente, não é só a preparação física, que eu sei que é uma preparação rigorosa que eles têm, né? Uma atividade física. Inclusive, os militares, a polícia militar, recebem muitos prêmios nessas competições, né? Eu tenho amigos meus militares lá de Pirassununga que nossa, fazem verdadeiras carreiras aí atléticas dentro, né, da polícia militar, porque é exigido, claro, que se tenha, mas acima de tudo a condição mental, né? A capacidade deste profissional ter a frieza necessária nos momentos de aflição, onde está todo mundo às vezes desesperado, saber discernir, né, dentre um acontecimento ali, ele tem uma visão treinada, eles trabalham muito, eles estudam muito, né, aí certamente essas questões de segurança pública tem toda aí uma ferramenta própria para poder discernir o que está acontecendo e minimizar os problemas, né, saber sinalizar para a população, organizar ali o momento da bagunça, vamos dizer assim, né? Porque sempre onde tem uma bagunça pode acontecer algum incidente, um acidente mais grave. Então a Polícia Militar também tem esse olhar da prevenção, não é isso? Esse trabalho de prevenção para vocês é um trabalho assim diferenciado? Vocês têm um foco nisso? Não, temos um planejamento para fazer um trabalho de prevenção. A prevenção é tão importante quanto a ação depois, não? A prevenção é um fator assim que a gente economiza muita energia, né? Se a gente previne um crime, a gente evita que ele aconteça. Porque depois que acontece, a gente tem que ir lá, a pessoa tem um dano, ela tem um trauma, aí conseguiu pegar o criminoso. O cara vai lá para a delegacia, depois vai para o sistema prisional, tem um gasto social com isso, né? Então, sim, a principal ferramenta da polícia é a prevenção, né? A gente é uma polícia preventiva, né? Ostensiva. Por quê? Porque a gente está com a nossa viatura caracterizada, né? Então, o que é isso, uma viatura caracterizada? Ela é uma viatura que ela parece uma viatura, porque ela tem sinais luminosos, né? Tem os sinais sonoros, ela tem uma pintura que mostra que ali há uma polícia. Sim. Diferente de algumas outras polícias que você nem percebe que é, né? Carro preto, não tem sirene nem nada, é descaracterizado.
Então, o fato da gente já ser ostensivo de usar uma farda já mostra que assim, ó, a gente está prevenindo o crime, porque olha, a viatura da polícia está passando ali, ó. Então eu não vou cometer o crime agora. Não é? Olha, eu sei que a polícia está vindo aqui, que o pessoal chamou, então eu não vou vir. Então, o fato da gente já ser ostensivo, a gente é caracterizado, já é um fato preventivo. As pessoas falam, por que a polícia é fardada? É porque é um fato preventivo. A ostensividade já inibe o crime por si só, né? Sim. Além disso, a gente faz ainda trabalhos, né, que nem a gente está vindo hoje nessa rádio, porque a gente está vindo com esse fator prevenção também. A gente orienta o público, a gente sabe que as principais dúvidas, né, vocês vão perguntar para a gente, ou se não perguntar, a gente vai e fala. Por quê? Porque é importante que a população esteja consciente de como evitar um crime. Sim. Porque você vê, a pessoa que está atenta quando ela anda na rua, o criminoso ele percebe quem está desatento. Então, se a pessoa já está atenta, já é uma vítima que já não está mais no potencial, não é uma vítima em potencial. Então, ele vai procurar aquilo que é mais fácil. Verdade. E é por isso que hoje os crimes virtuais cresceram tanto. Porque as pessoas conseguem mais informação, têm acesso à renda, conseguem um veículo, um carro, tal. Em São Paulo, muitos carros são blindados, né? Mas onde que o criminoso hoje entra? Dentro do seu celular, dentro da sua vulnerabilidade, né? Então, as formas que o criminoso, ele sempre arranja uma brecha, é que nem a água, ela sempre corre para onde tem buraco. Encontra um caminho. Sempre encontra um caminho, o lugar mais baixo ela está correndo. O criminoso é a mesma coisa. E a gente, o que a gente faz? A melhor forma é blindar cada um no seu íntimo, pesquisar como não ser vítima de um crime virtual, como não ser vítima de um crime na rua. Os filmes ensinam muito, os livros ensinam muito, fica atento, poxa, naquele filme lá, a mulher ela fez isso, conseguiu sair de um crime, pô, que bacana, vou usar isso pra mim também. Então, assim, o ser humano, eu acho que uma das principais características dele é a adaptabilidade, né? Então, a gente está aprendendo o tempo todo, então aprende com os erros dos outros, né? Acho que é uma fonte ótima de conhecimento, aprender com os erros dos outros, principalmente aqueles que você confia. Poxa, eu fui lá, deixei minha casa com a porta aberta, a ladrão entrou. Pô, então minha casa não pode ficar com a porta aberta. Então, só isso, a prevenção é crucial, né? Mas depende muito também da pessoa querer e entender que isso é importante para levar para ela. Porque o criminoso ela vai entrar dentro da cabeça dela. Então, hoje, cada dia, a gente vê mais isso, né? Principalmente com a Deep Web e várias outras formas de violência que a gente consegue perceber ela da nossa casa. Sim, nossa, e é importantíssimo demais a gente estar atento em todas as modalidades, né? A pessoa do interior, às vezes, é meio mal acostumada. Vou só ali no vizinho, vou deixar o portão encostado e não sei o quê. Tem um pouquinho ainda daquela ilusão de que, não, aqui ainda é calmo, é tranquilo, mas a gente tem que ter essa visão hoje de que o ser humano, ele é muito imprevisível e, às vezes, a pessoa vem ali com uma história que até está fazendo sentido, mas de repente aquilo já é um plano, já tem toda uma má intenção por trás e a gente não pode abaixar a guarda, esse negócio de ir lá dentro pegar água para ninguém. Essas pequenas coisas fazem a diferença numa cidade, né? Sim. Onde todo mundo se conhece e aí você já avisa, passou um cara estranho aqui. Tem muito isso, os grupos, né? Os grupos aí do WhatsApp costumam ter um pouquinho esse fator de um passar para o outro. Você viu lá no grupo a foto do fulano? Dizem que pegou, que não pegou. E aí a gente sempre fica também com cuidado, por quê? Porque põe ali a foto de um sujeito no grupo, às vezes nem foi o sujeito, isso pode desencadear uma série de outras situações. Então a gente sempre fala, gente, vamos primeiro esperar a polícia militar, as autoridades divulgarem para depois a gente divulgar. Tem que ter muito cuidado também. Fake news também atrapalha o serviço da polícia militar, não atrapalha? Sim. Só que a gente trabalha a gente sempre checa a informação, né? Então, eu acho que aquele cara lá que roubou minha casa. E a gente trabalha com os dados, a gente não efetua a prisão a esmo, né? A gente confronta informação, a gente tem sistema de inteligência, a gente tem bastante contato com os órgãos de segurança, né? Principalmente com a Polícia Civil. Então, assim, para a gente chegar e efetuar uma prisão, ele tem que estar procurado pela justiça ou a gente pegar em flagrante delito mesmo, né? Que a gente viu ali, o que é o estado flagrancial, né? Que é aquele que flama, que está em chama incandescente. Então, acabou de acontecer. Né? Isso que significa flagrante, né? Que é a flama, a incandescência. Então, quando você vai mexer lá no carvão, não fazer um churrasco, aquele que está ainda vermelho, assim, aquele que está incandescente, é que está com fogo, que está com calor. Então, a gente usa, pegou lá em estado flagrancial, aquele que acabou de cometer o crime,
teve a visualização, ó, é ele que cometeu o crime, sai agora, tá camisa vermelha e blusa azul com os objetos do crime dele, e a gente persegue, pega e prende. Né? A gente não prende eu acho que é você. Né? Sim. A gente trabalha com realmente informações verídicas. E eu acho que um dado interessante da gente passar aqui, que a gente está falando de fraudes, né? de crimes de estelionato, crimes cibernéticos, é que no ano passado, quase 20% dos crimes que ocorreram aqui no Minho foram fraudes, né? Foram estelionato. Olha lá. Então é um índice altíssimo, altíssimo. Muito interessante essa informação, a gente não tem ideia, né? Exatamente. Com certeza todo mundo conhece uma pessoa que já sofreu um golpe, né? Ah, verdade. Isso é... Inclusive, recentemente tem uma modalidade aí para os advogados, minha mãe já passou por isso, e recentemente eu vi o doutor Lineu ali de Marim que também publicou, eles têm acesso ao processo, números de processo, tudo, inclusive informações sigilosas, ligam se fazendo passar pelo advogado. A foto era da minha mãe, no caso era, né? E falando, olha, saiu uma certidão lá, você precisa pagar não sei quanto para liberar e não sei o quê. E muitas pessoas às vezes ligam, né, para os advogados. Olha lá. É pra gente também. Não é? Então Tem vocês... acesso fácil na internet aos seus dados. Não é? Entra lá e consulta o processo, vai falar, você ganhou o processo. Então... Você precisa pagar esse boleto para você receber. A pessoa fala, opa. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado hoje com qualquer tipo de apelo. Ontem mesmo também o Santander enviando no aplicativo da minha mãe, uma mensagem, olha, liberou uma situação, não sei o quê, entra nesse link. Aí eu falei, olha, liga primeiro para o banco. Ele ligou para o não, a gente não manda esse tipo de mensagem. Porque se tivesse clicado no link, certamente também estaria sujeita aí. Não é? Tá entrando no site errado para pagar. Ai, meu Deus. Aí tá gerando um boleto falso, a pessoa tá pagando. Minha nossa. Tá continuando lá com a dívida lá do carro dele lá e caiu no golpe. Essa modalidade chamada de phishing, né? Porque phishing significa pescaria em inglês. O que acontece? Ela manda uma informação falsa, se você acreditar nela, você clicar no link e você pega. Olha lá. Eles roubam seus dados, né? E entra na sua conta, pega muitos cartões, assim, a gente estava até vendo cartão de alimentação de empresa, eles pegam, fazem uma compra, estornam, compra, porque o estorno, se eu não me engano, eles conseguem pegar o dinheiro. Então eles compram 10, 15 reais, 2 reais, aí estornam, esse estorno já vai para a conta deles. Olha lá. É um absurdo, assim. É por isso que a gente... E é um crime que, assim, a polícia militar tem pouco como evitar, né? Sim. Isso demanda da pessoa ter o conhecimento e ela tomar as decisões dela mediante aquilo que ela conhece. Verdade. Então, minha mãe pede dinheiro para mim, é normal? Aí a pessoa conta a situação mais convincente, né? Mas não é normal. Então, se fugiu do padrão da normalidade, vamos checar a informação. Exatamente. Né? Isso que todo mundo... Poxa, o advogado, faz quanto tempo que ela não fala sobre o meu processo? Peraí, falou que eu ganhei, mas peraí, será que transitou o julgado? Ninguém me falou nada. Então, as fases processuais, a pessoa tem que ter o mínimo de condição de coerência. Fala, não é normal, minha advogada falou que eu ganhei e ainda tem dinheiro para o boleto para pagar. Então, assim, o estelionato, ele surge da necessidade da outra pessoa também de levar alguma vantagem. Sim. Né? Então, poxa, se eu clicar aqui, eu vou ganhar um prêmio. Então, assim, tome cuidado com tudo que vem de graça, né? A gente costuma trabalhar duro para ter tudo que a gente tem. Não é uma mensagem no celular que vai dizer que você ficou rico ou que você teve alguma vantagem que o outro não teve, né? Ninguém dá dinheiro de graça. O famoso barato sai caro depois, né? E ainda existe também dentro dessa modalidade, algumas amigas minhas, né, estão passando por isso, os crimes românticos, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Se fazem passar ali por um candidato a namoro, envolvem lá a pessoa. Muitos, inclusive eu tive uma experiência com uma amiga que ela entrou, eu falei, faz uma chamada ao vivo, e aí a pessoa ficou meio assim, acho que apavorada e fez. Era um rapaz lá na Angola, num lugar cheio de computadores e celulares e cheio de coisas de ouro. Eu falei, olha, isso aqui é máfia nigeriana, isso é um perigo. E a mulher já tinha passado todas as informações, assim, sabe? Ai, meu Deus, mas era tão bonzinho. Então, a inocência um pouquinho... Hoje a gente tem que ser um pouquinho mais... Chegar maldade em tudo. Infelizmente. Eu já brinco em casa que eu sou aquela psicótica que vê maldade em tudo. Ontem um sobrinho meu passou para minha mãe, vó...
põe crédito no meu celular, estou no hospital numa emergência, e um coração. Aquilo já na hora, não é, vó, não sei o que, liga pra mãe, liga pra... E no fim era verdade, o menino pediu pra avó pôr um crédito no celular, mas ela, calma, Tuca, espera, mas ele manda mensagem assim pra você, que nem você disse, né? A comandante falou, né? é normal, ele já mandou essas mensagens, porque é cheio de gente que fala, oi, tô com seu filho, eu até dou papo, não é? Eu falei, tá muito estranho isso. Eu falei, põe um crédito no celular, não vai, né, te quebrar, e vamos ver se há um prosseguimento, se ele vê que você pôs o crédito, vai pedir mais alguma coisa. Aí, no fim, conseguimos falar com os parentes lá, e o menino tinha passado mal da garganta, o irmãozinho, ele, como é o mais velho, queria ficar lá e comunicar a família, pediu crédito pra avó. Mas poderia ser um criminoso, né? Então, e aí muitas pessoas, às vezes a pessoa pega a foto do parente, aí tá com um número de telefone diferente, e mesmo assim a pessoa nem checa o número. Exatamente. Às vezes a resposta tá na nossa cara e a gente, por desespero, nossa, nem olha o básico, né? Fala, troquei o número, anota meu número novo aí, eu tô pedindo dinheiro. 90% tá assim. liberado seu token? Não é? E o ser humano, a gente tem, né? Por mais que a gente se ache espertalhão, sempre tem alguma coisa. Os bandidos estudam também. Exatamente. O Sempre crime é organizado porque realmente eles têm essa preocupação. A gente evoluiu bastante aqui, nas perguntas sobre segurança na cidade, reforçando quais os principais canais para denúncia ou comunicação com a polícia. Vamos ver se eu fiz a lição de casa. 190, quando a questão é ali mesmo, preciso, urgente, está acontecendo alguma coisa. E se eu quero fazer uma denúncia, por exemplo, hoje muito comum a questão dos crimes contra a criança, né? Então eu percebo que ali está acontecendo alguma coisa, um homem estranho com uma criança estranha, numa situação estranha, eu posso fazer, aí não é 190. Mas assim, se você está vendo e você está presenciando, está lá no local... E é aí 190. É 190, porque se, ele tá passando a mão na perna da criança, 190. Se você perceber um crime, às vezes é uma suspeita, você vê, é um parente que tem um comportamento estranho, que leva a criança isso acontece muito. Aí a denúncia. Porque não tem nada que está acontecendo naquele momento que a gente possa ter uma intervenção policial, né? Olha. Agora, se você vê, tá batendo na criança, na casa lá, a mãe tá exagerando, o pai tá exagerando e tá acontecendo espancamento. 190, a gente vai na hora. Então, a denúncia, o telefone... É 181. Esse 181, gente, então ele é muito importante também. Vamos dizer que você mora num lugar, ali como eu moro numa chácara, num lugar ermo que não tem, né? Você tá vendo uma movimentação diferente no sítio ali do lado. Você tá vendo que tem alguma coisa estranha. Não é? Então, barulho que o pessoal começa a dar tiro pra cima, acho que tá no sítio, acho que ninguém tá ouvindo. Aí começa, gente, aquilo não foi fogão, aquilo não foi rojão e não sei o que lá. Então, existe este outro canal que você pode, que vai desencadear ali uma pesquisa, uma investigação, não é? Para realmente verificar. A parte investigativa é a Polícia Civil que faz, né? Então é o direcionado o canal para eles, mas a gente também fica atento, a informação é passada para a gente também e a gente vai controlando aquilo, passa a viatura lá, faz o nosso patrulhamento extensivo, verifica, às vezes até com a viatura, passa lá nesse sítio, eu vi barulho de tiro, é corriqueiro, mas agora não está acontecendo, mas é corriqueiro. Então a gente vai montar todo um planejamento para que as viaturas vão lá nos horários que a pessoa passou, façam uma apuração e depois a gente consegue até prender em flagrante. Olha lá. Então é muito importante, né? E aí, lembrando também deste projeto do Vizinho Solidário, que a nossa comandante já falou aqui, de você realmente ter esse contato com o seu vizinho, formar uma rede de informação e de vamos dizer assim, né, possibilidade de um cuidar ali do outro. Essa vizinhança solidária, ela faz parte do policiamento comunitário, que a polícia implantou já aqui há muitos anos. Mais de 30 anos que a polícia já tem policiamento comunitário. Dentro dele está o ProERD. Olha lá, que a gente conhece crianças, muito, né? Bem. Tem o Vizinhança Solidária, né? Já está dentro também os CONSEGs, né? As bases comunitárias móveis que a gente tem também. Então é todo um aparato que a gente tem. Então o programa Vizinhança Solidária, ele surgiu com essa necessidade dos vizinhos terem um canal oficial que tem um mediador que é cadastrado pela Polícia Militar, então não é qualquer um. Então, assim, eu tenho minha rua.
Né? Aí a Polícia Militar vai lá, cadastra, forma o grupo de WhatsApp, e aí os moradores vão ver a pessoa. Eu converso bastante, por exemplo, com o Romeu. O Romeu aqui, a gente sempre passa pra ele, é um cara antenado e tal. A gente vai lá, faz um cadastro, puxa aí os índices, vê se o cara tem aí idoneidade para isso, né? Certo. E aí ele tendo idoneidade e tal, a gente faz um canal exclusivo com ele. E essa pessoa passa a ser o porta-voz da polícia no grupo. Ele é o mediador lá. Olha lá que bacana. Então ele manda aí alguns panfletos de segurança, né, de dicas de segurança, e qualquer coisa mais grave reporta pra gente também. Ele é tipo de tutor. Esse ano aqui, em 2026, a gente vai estar fazendo uma reformulação dos PVS. A gente vai chamar todos os tutores dos PVS. Eu já estou interessadíssima, viu, comandante? A gente vai pegar todos os tutores, os grupos já existentes, a gente vai ver aonde que tem algum bairro que está tendo uma necessidade de montar um novo grupo, a gente vai estar verificando uma pessoa que seja qualificada para ser o tutor, né? Que é uma missão importante. Tem que ter responsabilidade, né? Mas em 2026 a gente vai estar dando essa atualizada aí, a gente vai... Olha que bacana. Então você que é da comunidade aqui, né, dos bairros um pouco mais afastados, que nem eu lá, zona rural, né, que é um pouquinho mais difícil, e eu tive essa experiência há um tempo atrás, uma chácara vizinha mandou uma foto de um rapaz e falou, olha, tá aqui embaixo, já perto da piscina, o cara com capuz, assim, e como lá eles sabem que eu consigo contato com todo mundo, que a gente ali tem essa dedicação ali de ajudar os vizinhos, eles mandaram para mim e eu acionei lá a polícia militar e eles foram conversando e tal, e aí chegou lá o policiamento. Uma das coisas mais importantes do PVS que a gente vai orientar todos que estão participando é o quê? A primeira coisa que o morador tem que fazer. Ele viu alguma coisa errada? 90. Ele fez um 90, depois ele vai no PVS, já anota. Aconteceu isso aqui, eu já acionei a polícia, mas só para vocês ficarem alerta. Então, os moradores, eles acham que às vezes eles não podem se confundir, né? Achar que o PVS é a ferramenta que vai solucionar. Não. Sim. Joga no 90 primeiro, acionou a viatura já está caminhando. Posterior, você joga no grupo. É importante, hein, gente? Se alertarem, entendeu? A ideia de jogar no grupo é só aquilo lá, sua janela tá aberta, ó, seu carro, tem um carro estranho parado na frente da sua casa. É o parente seu? Né, para checar, não, é o parente meu. Aí não precisa acionar a polícia. Sim. Mas em casos que é nitidamente um crime, não existe. 190 primeiro e depois o grupo. Olha lá, eu já passei por uma cintura justa aí com os vizinhos ultimamente, porque a minha rua é uma rua sem saída de terra, e eu tô ali na minha casa e vejo uma movimentação de uma pessoa com capuz assim na cabeça passar. E o que eu fiz? Eu peguei o cachorro e fui pelo lado de dentro da cerca, a pessoa pelo lado de fora. Eu fui acompanhando, falei, vou ver o comportamento, né? E aí eu vi que a pessoa pegou o celular e gravou um passarinho que tem lá na nossa região, né? Que é do Papo Vermelho, que é o jacu. Falei, o cara tá gravando o jacu, né? O bandido vai parar pra gravar. Mas fiquei atenta, aí fui acompanhando. Ele foi voltando e eu fui acompanhando. Quando ele passou pela minha porteira e me viu, e eu ali ele falou assim, ai, que estranho, que atitude suspeita. Eu falei, não, meu querido, me desculpa, mas a atitude suspeita é a sua, porque você está numa rua sem saída. Né? Não conhece ninguém. Você quer alguma coisa aqui? Você está procurando por alguém? Eu falei, não, sou vizinha aí, compramos a chácara agora. Eu falei, ai, que bom, então você comprou a chácara, bem-vindo, apareça para tomar um café. Aí o homem foi meio emburrado assim, sabe, voltou, aí falou, essa mulher doida aí da chácara. Ele não percebeu que vocês estão trabalhando pela segurança dele também, mas o que né? eu fiz, na mesma hora eu liguei para o vizinho e falei, escuta, é verdade, vendeu a chácara? Porque falar que vendeu, né? Aí, não, a gente ia te avisar e acabamos não avisando porque a gente queria esperar fechar. Então, essa conversa com os vizinhos, essa conversa é importante, né? Porque senão eu já estava quase ligando para a polícia militar. Um exemplo que aconteceu no PVS. A moradora, ela pegou na câmera dela, ela estava desconfiada, tinha um cara que todo dia descia de uma moto e passava em frente à casa dela de capacete. Eita. Aí o que ela fez? Ela jogou no grupo. Daí uma das participantes do grupo, ela falou, não, é meu filho, aqui não tem a garagem, não cabe a moto dele, ele deixa na casa de baixo. Aí ele desce, mas eu vou orientar ele para tirar o capacete a próxima vez. Tá vendo? Então, aí você já evitou de uma viatura deslocar
Exatamente, uma coisa simples, né? É uma coisa simples que olha que ajuda que foi o PVS. Olha lá. Entendeu? Então, pessoal, aí vamos nos comunicar primeiro, antes, né? Mas qualquer coisa errada que você realmente vê que tem algum risco ali, uma situação perigosa, não hesite em ligar no 90, até porque eles também sabem conduzir, né? Esta conversa e saber exatamente o que está acontecendo, vai te orientar. São profissionais preparados com muita psicologia. Eu sou psicóloga e sei que a Polícia Militar tem um trabalho primoroso com a questão da formação do profissional também, estudam psicologia, estudam comportamento humano, não é qualquer... Não é? Olha que beleza. Porque às vezes a pessoa, 90% das vezes a pessoa vai estar com o emocional dela abaladíssimo, né? Ou ela perdeu um ente querido, ou ela foi estar presa em ferragens, ela acabou de sofrer um assalto, está vulnerável. Então a gente tem a nossa maneira, né? Cada um particularmente tem o seu jeito, né? Mas a polícia ensina também como a gente tratar em situações dessas difíceis, amparando, cuidando, protegendo, que é a nossa missão primordial. Que é um momento mais, né, de maior desespero. Um outro exemplo desse PVS, ele tem que ser assim, bem orientado os participantes do grupo, porque senão vira um grupo de bom dia, boa tarde, aí as pessoas acabam se desinteressando em olhar o grupo. Então tem que ser assim, se viu uma mensagem no grupo, deve ser uma coisa muito importante. Entendeu? Então, é muito conversado, sabe? Não usar os grupos para aquela conversinha de família, né? Tô sozinha em casa, não tenho o que fazer, vou lá trocar umas conversinhas no grupo. Coisa importante mesmo. Muito bem, e aí chegamos aqui numa parte para falar especificamente sobre a criança e o adolescente, né? Porque quando a gente fala em polícia militar, acho que o sonho, né, de todos os pais, assim, é quando os filhos se interessam, mas aí a mãe é o pavor da mãe também. Ai, meu Deus, meu filho vai para a polícia, minha filha vai para a polícia militar, é perigoso demais. Mas as crianças se encantam muito pelo policial. Qual é a criança que não quer o carrinho da polícia para brincar, que não quer, né? E a gente vê que a polícia militar tem um trabalho, um olhar também muito carinhoso para com a criança, principalmente com o Proérgio, já mostra essa dedicação, mas também com essa questão de abrir espaço para interagir com os pequenos, né? Muitas pessoas não sabem, mas a Polícia Militar do Estado de São Paulo também faz parte do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. É uma coisa só. Então, a pessoa que ingressa na polícia, ela pode optar por ser bombeiro. Olha lá. Então, se a criança também quiser conhecer o quartel do bombeiro, tá aberto as portas, é uma profissão linda, né? Assim como o da polícia militar. Sim. São profissões que a gente visa salvar vidas, né? Por muito tempo e até por questões diversas, as pessoas associam a polícia militar como tirar vidas, né? Como morte. Sim. Mas não é isso. A polícia militar, ela protege a vida, né? Assim como o corpo de bombeiros, a gente está sempre se colocando em risco para tirar alguém do risco, né? No bombeiro a gente fala que eu também sou bombeira, né? E trabalhei um tempo como bombeira, agora voltei para a polícia militar. Mas a gente sempre falou, enquanto as pessoas correm do fogo, a gente corre para o fogo, né? Sim. Então é uma profissão que nós não somos os mais corajosos, mas nós temos um amor ao próximo acima da média. Ah, sem dúvida. Porque você não se coloca em risco para tirar outro de risco se você não ama aquilo acima de qualquer outra coisa, né? Você esquece de si mesmo para proteger o próximo. Então, a gente tem esse trabalho de abrir o quartel para as pessoas entenderem como é que funciona, ver na prática como é que funciona os equipamentos, a viatura, o carro do bombeiro, né, o caminhão do bombeiro, ver como é que é a rotina do quartel. E a gente concita todas aí, vem tomar um café com a gente, vem conhecer, traz o filho, a filha. Muitas vezes a gente já foi até em aniversário de criança que tema era Polícia Militar, eles fazem um pedido e se a gente tem condição, a gente atende, né? Mas esse pedido é mandado lá para o Centro de Comunicação Social da Polícia, e a gente podendo, a gente vai lá fazer parte de uma data especial para a criança ter a proximidade e realmente saber que a polícia está aqui para ajudar, está para amparar, está para proteger. E se a criança quiser entrar para esse caminho, que é um caminho difícil, mas muito recompensatório, ela pode vir também prestar o concurso. E isso que é legal, o concurso, ele não quem tem vontade, quem tem capacidade para prestar prova e passar, tá dentro, né? Então, não tem divisões, né? Então, a gente é uma instituição muito aberta a todos que quiserem fazer parte dela. E que não conhece, venha conhecer, que vai ser um prazer, uma alegria recebê-los aqui com a gente.
Olha que bacana, gente. Eu estou encantada aqui com essa dupla aqui de militares que, olha, eles têm essa fala assim delicada aqui com a gente, mas eu acredito que esses dois, quando estão aí, né, em plena atividade, eu que não gostaria de, né, estar fazendo nada de errado aí com o comando desse aqui, tenho certeza que dentro me conta uma coisa, comandante, as mulheres dentro da polícia, porque tem uns bandidos que falam assim, ai, era polícia feminina, quando tem polícia mulher, pior, porque as bichas são... É verdade que a mulher, ela dentro da polícia militar, a mulher é durona na queda mesmo? Tem que são... Complicado, né? Mãe, né? Às vezes a mulher é mãe de 10, pra botar 10 crianças na linha. Imagina o que ela não faz com o ladrão. Não é? É importante essa proximidade da criança, porque a criança, ela segue o exemplo, né? A educação, ela é formada pelo exemplo. A gente normalmente tem o exemplo dentro de casa, né, que forma o caráter da gente. A escola também acaba tendo esse papel de formar o caráter, é importante. E a gente vê que muita gente às vezes afasta a criança da polícia militar com umas histórias assim nada a ver, né? Ai, não sei o que, perigoso, eles batem, eles sei o que, são violentos, né? E na verdade a criança, ela tem já essa visão de que ela se sente segura, né? A brincadeira dela já... Aquela máxima, né, que os pais falam, né? A criança está aprontando, vou chamar a polícia. Isso, né? Isso, né? A criança já tem... Então, é muito importante saber que existe todo esse trabalho, né, especializado da Polícia Militar para aproximar as crianças, né? Porque a grande verdade, gente, os vulneráveis são as grandes vítimas do criminoso, não é isso? Porque quando você tem, por exemplo, uma postura... Eu digo que para me assaltar, o cara tem que ser muito esperto, porque eu já guardo celular, meu dinheiro tudo escondido dentro do elastiquinho, dentro do sei o quê, eu olho onde que é a saída, onde que é a entrada, não sei o que e tal. Então, eu não sou uma vítima muito fácil. Se chegar perto de mim, já começa a gritar, já começa a falar alto, já chama atenção. Então, aí tem aquela pessoa que é tadinha, simplesinha, miudinha, não tem coragem nem de levantar a voz para falar, é muito calma, não anda, não olha nem para os lados. Então, a gente não pode ser, né, nesse momento... Uma vítima em potencial. Uma vítima em potencial. Não pode dar brecha. Então... Você falou das crianças, né? A gente tem o ProERD, né? Que a gente comentou aqui, mas não explicou muito bem como é. O ProERD, ele tem mais de 30 anos. A gente fala, tem até a música do ProERD, que o ProERD é um programa. Por que um programa? Porque ele é consolidado. Algumas pessoas falam, o projeto do ProERD... Não, não é um projeto. Projeto é quando não é consolidado, não é comprovado que dá certo. O ProERD é um programa porque mais de 30 anos a gente forma crianças explicando que ela tem que ficar longe da droga, longe do crime, dizer não para a violência, né? Então, a gente vê que isso realmente funciona porque as pessoas, os adultos que já tiveram as aulas do ProERD, eles sabem a música até hoje. É verdade. Eles livraram eles de algumas situações difíceis, né? Dizendo não porque é ruim, não porque é violento, não para as drogas, né, que hoje em dia é um grande problema social. Sim. Que a gente vê que cada dia cresce mais, infelizmente. Verdade. E as pessoas buscam sempre satisfazer, né, você como psicóloga sabe mais que eu, sim, quer satisfazer algumas necessidades que ela não consegue resolver dentro dela, então ela externa isso usando droga. E aí quem tem que lidar com isso, principalmente os órgãos públicos, né, a força de segurança pública, que é a polícia, e o pai, a mãe, os parentes, né, que acaba virando um problema dentro da família. Dentro da família. Né, a pessoa acaba furtando coisa para comprar droga, e aí vira o que a gente está vendo hoje, né? Por isso que é importante a gente fazer um trabalho de conscientização logo no início, para a criança ter autoridade para falar não, Exatamente. Isso eu não quero, isso não vai fazer bem para mim, isso não é o que meu pai e minha mãe desejam. Papai do céu está do meu lado, ele está vendo o que eu estou fazendo de errado, né? Essa figura divina é muito importante também. Muito importante. Porque ela sabe que não importa se o pai e a mãe dela estão longe, né? Tem alguém olhando por ela e cuidando dela, e está vendo as coisas boas e ruins que ela faz, né? Então, se a gente tira também essa figura da criança, tira a figura do pai e da mãe, tira a figura da polícia, vai sobrar o quê para a criança? Sim. Né? Então, é algo que tem que ser discutido, é algo que tem que ser repensado pela sociedade, e ver qual é o futuro que a gente quer, quais são os adultos que a gente quer amanhã. Verdade. Né? Essa educação infantil, ela tem uma
vamos dizer assim, um momento fundamental aí, que é onde a gente já introjecta o que vai ser mesmo o caráter, né, nosso para o futuro. Eu brinco, mas do 0 ao 6, onde tudo acontece ali na primeira infância, onde ficam as marcas para o resto da vida, né? A criança, até os 6 anos, ela recebe todos esses estímulos, né? Ela está ainda em formação. Depois vem essa fase da adolescência, que é aquela fase onde a gente às vezes se sente muito necessário de fazer parte de algum grupo, porque é um momento um pouco solitário, a adolescência também, é um momento onde os pais, né, você não tem tanta coragem às vezes de levar certos assuntos para os pais, como assuntos como o sexo, as drogas, os colegas, e aí você vai falar com os pais. Hoje muitos pais são abertos, já dão essa abertura, já conversam, mas as gerações anteriores eram mais difícil esse diálogo, né? Pai não falava com o filho sobre certos assuntos, e hoje não, esses temas são tratados, então as crianças têm que ser mais preparadas, porque também os riscos e hoje o volume de informação que a criança recebe é muito diferente do que a gente recebia quando era criança em outras gerações. Então hoje esse trabalho, eu acho que ele é importantíssimo, porque a gente está vendo que a criança está sofrendo muito, fala-se agora com esse caso de Epstein, casos aí de relação a sequestro, né, de crianças desaparecidas, e isso é o grande terror de qualquer ser humano, quando chega, né, a violência chega, porque uma coisa é a violência quando acontece entre iguais, né, então, eu tô lá, né, eu tô brigando com alguém num bar, eu dou um tapa no cara, o cara dá um tapa, eu sou grande, ele é grande, eu sou homem, ele é homem. Agora, quando uma pessoa que tem uma força, e aí ele desproporcional, a pessoa não tem a menor capacidade de se defender, essa violência, ela, né, começa a minar também um pouquinho a autoestima da pessoa. Então, normalmente a pessoa que sofre a violência, ela acaba sendo levada a acreditar que ela mereceu, que ela fez alguma coisa para merecer, e aí ela se torna a vítima da própria, né, da própria mente, do próprio medo, da própria vergonha, e às vezes não leva, não comunica, e passa ali, às vezes, muito tempo sofrendo algum tipo de situação. E acho que esse trabalho aí de vocês também, de estar junto da criança, né, é o momento dela entender que ela tem sim que reportar o que acontece com ela para alguém que vai ajudá-la, que existe esse apoio, né? A gente tem alguns casos, né, que a criança reportou para o policial que estava dando a aula do ProErd que sofre abusos em casa, né? Tanto de cunho sexual como de ordem física mesmo. Então, a gente já conseguiu fazer todo um trabalho. E são pessoas, a pessoa que faz isso com o filho, ela também sofreu algum abuso, e aquilo por vários tipos de desordem psicológica, né? Sim. A pessoa acha que aquilo é normal, que pode fazer com o filho também. Tem coisas de avô, que vai perpetuar gerações, né? Verdade. E isso, conversando, depois que a gente fica adulto, a gente vai conversar com a nossa mãe, com a nossa avó, com as tia, mas, né? E aí a gente vê que aconteceu também na nossa família. Não é? Né? Que é algo que, tipo assim, é velado, ninguém conta, tem medo, né? Mas a ProErd está aí para ensinar, não tenha medo. Confia na polícia militar, confia no policial aí que está aí te ouvindo, está ensinando. E as crianças confiam sim, passam muitas questões interessantes, e a gente reporta, chama assistente social, e vamos proteger essa criança, e vamos proteger até a mãe. Às vezes a mãe sofre violência dentro do lar, e a gente consegue combater isso também. Então é algo que é muito valoroso, por isso que eu faço questão de falar que é um programa, porque é consolidado, é algo que mudou e muda a vida das crianças, com certeza. Com certeza. Eu tive o prazer de fazer uma palestra uma vez no ProErd aqui em Alumínio, na escola, né? Como eu trabalhei muitos anos aqui, na época o comandante Sidney, depois tivemos o comandante Rinaldo, e todos eles, né, sempre tiveram esse contato aí com a gente da assistência social. Eu, na época, era psicóloga da Casa Lar, e as nossas crianças da Casa Lar tinham paixão pelo projeto. Nossa, falar de faltar no projeto ProErd, as crianças... Então, a gente vê que o quanto realmente, não é um projeto, um programa, né, como a nossa comandante falou, que realmente faz muita diferença, e a gente espera que se consolide pelo resto da vida na educação dos pequenos, porque certamente dali sairão muitas pessoas que também
têm um olhar diferenciado para a segurança e vão saber orientar, vão poder ser aí líderes comunitários aí, né, envolvendo o tema segurança pública. Gente, hoje nós extrapolamos tudo que podíamos com a nossa polícia militar aqui, porque eles chegaram cedo, a gente teve inúmeros desafios aqui tecnológicos, mas como todo bom policial é determinado, é missão dada, missão cumprida, a gente está conseguindo encerrar quase que 20 para meio-dia, tomamos a manhã toda deles, mas a gente tem certeza que foi por uma boa causa, a gente está com uma visualização ali na internet, nós vamos fazer muita divulgação de todo esse material para que as pessoas possam conhecer, possam entender o quanto é importante esse profissional que muitas vezes a gente, né, só lembra na hora do desespero. Eu falo que nem Deus, né? Polícia militar que nem Deus. Você só lembra na hora que está dando algum BO, você fala, ai meu Deus, ai, cadê a polícia militar? E no dia a dia a gente também precisa ter este reconhecimento, né? E dar o mérito, dar todo o crédito a esses profissionais que, assim como os médicos, eu sou neta de médico, então tudo acontecia na minha casa, né? Chegava ali o cara machucado, juntamente às vezes com a polícia, juntamente ali com o bombeiro, né? Eu tive uma amiga de infância que sofreu uma queimadura muito grave, né? Com questões, a questão do queimado, né? O Hospital dos Queimados hoje, ninguém vê esse outro lado, quanto, né, a gente tem que lidar com o sofrimento humano e também a saúde mental, né, desses profissionais que certamente tem momentos, eu acredito que algumas ocorrências que abalam, né, as estruturas, por mais durões que eles sejam, né, é como eles dizem, eles lutam pela vida, eles não lutam pela morte, né? Sim. Depois que foi, né? Já foi, já era. Você vai ser só mais ali uma lembrança por um tempo, até que nem lembrança a gente vai ser mais. Mas o trabalho de vocês é manter a vida, para que as pessoas possam ter oportunidade, né? Que a criança possa crescer, que o idoso possa ter o seu momento de tranquilidade, né? De repouso tranquilo. Então, sem vocês, acho que o mundo ele já teria colapsado há muito tempo. Então, a gente fica muito feliz, agradece demais essa atenção que vocês tiveram com a gente. Vou deixar aberto o microfone para vocês se despedirem. Não, deixa eu contar aqui. A nossa comandante, a gente está sentindo muito importante, né? Porque esta moça, ela tem um lado de comunicação, foi até o comandante que entregou ela aqui, já vou contar. Que ela fazia as entrevistas, o Datena entrevistava ela. Conta um pouquinho pra gente essa história, como é que é essa questão da comunicação, né? Você acabou sendo pega ali para... Na polícia a gente tem aí o setor de comunicação social. Em 2014 eu fiz parte do Seconsoc da polícia, né? E aí trabalhei lá até 2017 como porta-voz e também como responsável pelas redes sociais da polícia, né? Então foi uma escola, né? Aprender sobre isso. E depois que eu fui pro bombeiro, né? E fiz o curso, eu também trabalhei como porta-voz do bombeiro. 2020 a 2021, aí lá conversei bastante com o Datena. Com o Datena, olha lá, que bacana. Mas é legal que essa oportunidade da gente falar nas redes sociais, falar com os meios de comunicação, é um local aberto para prevenção. Então, minha parte ali era explicar como a gente prevenir que acidentes acontecessem, né? Prevenir quando chove, o que a pessoa pode fazer para não ser vítima de afogamento, né? Então a gente lidava com isso, prevenção, e funciona mesmo. Por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente acredita que a informação, o papel que vocês fazem aqui é muito importante. Né? Então, obrigada por dar voz a gente, por estar ouvindo a gente, um tema que é muito importante, mas que poucas pessoas se interessam realmente, né? Porque é um tema difícil. Sim. É um tema que mexe com muita coisa, mas ele precisa ser dito, ele precisa ser explorado, e eu tenho certeza que é de interesse de 99% da população, porque todo mundo é um cidadão, todo mundo quer ter o direito de ir e vir, não quer que ele seja cerceado, quer ter o direito de repousar na sua casa com tranquilidade, quer ter o direito do seu filho estudar sem que ele sofra nenhuma mácula. Então, a gente está na vida de todo mundo, mas pouco querem se discutir, pouco querem abrir para a gente explicar. Mas a gente agradece o trabalho de vocês e a gente está muito contente de estar aqui hoje. Obrigada. Nossa, eu que agradeço. Comandante. Só um adendo na parte do ProERD, que eu gostaria de deixar bem claro, né, que nós perdemos o nosso instrutor, né, que estava ano passado, foi o Cabo Cândido. Olha lá. Ele formou 250 o ano passado. Alunos. Que bacana. Infelizmente ele não vai estar, mas fizemos um replanejamento aí para tranquilizar todos os moradores, aí os alunos de 5º ano aí. Nós montamos uma ronda escolar com o ProERD, vai estar cuidando
E o instrutor é um instrutor excelente. Sim, também. Nossa estrutura Olha. é espetacular. O Cabo Souza e o Cabo Augusto, eles vão estar à frente, eles vão atender as mesmas 7 escolas. Podem ficar tranquilos que o ProERD continua aqui em Alumínio. Olha que bacana, já fica o convite para o Cabo Souza e o Cabo Augusto, é isso? Poderem vir também falar sobre o ProERD. A gente deixa aqui os nossos canais todos abertos para a Polícia Militar. No que precisar, conte com a gente ficou muito feliz mesmo. E eu brinco que eu falo que todo mundo quando fala de polícia lembra de arma, essas coisas. E eu tenho uma lembrança que ficou do meu primeiro casamento, que é a hora que eles colocava a farda toda, a última coisa que ele colocava na farda era a caneta no bolso. E eu falava, nossa, ele colocou a caneta, porque dali sai o BO, né? Se você fizer alguma coisa errada e esse policial militar pegar esta caneta, meu querido, pegar lá o papelzinho dele e começar a anotar, você está precisando aí, né? Está encrencado. Então, que essa caneta de vocês aí seja muito dura realmente e que possa aí registrar todos esses crimes e tirar, né, da nossa sociedade esses indivíduos que insistem em querer ganhar a vida, né, facilmente, né, porque o trabalhador ele precisa muito, né, trabalhar e ter segurança para ir e vir. Então eu tenho certeza que vocês são aí o alívio, os heróis aí de toda uma comunidade. A gente aqui certamente. Giovanni, suas considerações finais. Eu quero agradecer ao capitão, ao sargento, em nome da rádio, meu nome, em nome da Tuca, em nome dos ouvintes. E realmente foi muito bom a presença de vocês. O esclarecimento foi dado aqui à nossa população, acho que foi muito importante. É uma coisa que nós precisávamos disso. Eu agradeço de profundo coração a gentileza de vocês de virem no nosso programa. É um prazer. Sempre que quiserem, pode chamar de novo que a gente vem. Legal. Eu quero a sua aprovação para trazer o Souza para cá. Eu o conheço pessoalmente, como eu já fui diretor do CONSEG, eu conheço eles todos pessoalmente, né? E o Souza, se possível, fazer uma entrevista com ele exclusiva do ProERD, para esclarecer um pouquinho mais para a nossa população. Sim, sim. Tá bom? E também quero dar as boas-vindas ao Sargento Valandro, tá? Que eu já o conheci pessoalmente, o pessoal da cidade eu acredito que não o conhece ainda. Olha lá, ele já deu o endereço ali onde ele está, na base da polícia. Vamos lá conversar com ele. Ele é um cara, gente fina. Agradeço as palavras, Irã. Você já foi lá me visitar lá. Tô devendo um bolo aí que eu não esqueci. Você também, Tuca, vai lá também. Olha lá, vai ser um prazer, gente. Nosso GP lá, que está sempre aberto para a população. Olha lá. E já quero convidar também a nossa comandante Valquíria, porque lá na Ecovila Menina Flor a gente tem um projeto com mulheres também, mulheres vítimas de violência doméstica, onde a gente faz uma gastronomia sustentável lá com elas. E aí a gente tem um projeto, assim que a gente for fazer lá uma reunião de mulheres, eu vou fazer esse convite, quem sabe, né? A gente não vai ter esse prazer de também contar com a sua presença lá para conversar com essas mulheres, né? Recentemente nós tivemos um curso de defesa pessoal para mulheres aqui no município, lá na Associação Brasileira de Artes Marciais, a Bantim Machado, com o Cláudio Machado, com essa preocupação já, né, de trazer mais aí formação, orientação para as mulheres. Foi um curso bem bacana, a gente fez uma cobertura lá. Então, assim, tudo que a gente puder fazer pela Polícia Militar de Alumínio e do Estado de São Paulo, claro, do Brasil inteiro, conte com a gente. A gente é uma rádio, né, que tem aí a nossa audiência, que sem dúvida nenhuma ficou muito feliz. A gente está recebendo mensagens aqui, o celular também tocando. Depois a gente vai responder a todos e deixar já todo esse material para quem quiser reassistir. Vai estar lá nas nossas redes sociais. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês. Obrigado. Muito bem, então vamos aí, eu vou encerrar aquela live ali no Facebook e continua a nossa programação aqui com vocês. Você está ouvindo a FM 87.5, Rádio Cidade Alumínio. Eu, Tuca Bustamante, o programa Conexão Acontece Cidades, ao vivo aqui com vocês nesta quarta-feira maravilhosa, 11 horas 47 minutinhos. Daqui a pouquinho, programa Renato Andrade, Melhor da Tarde. E a gente volta então com a nossa programação musical aqui para vocês, o melhor do MPB sertanejo. A nossa rádio comunitária está cada vez mais perto de você, nossos ouvintes, a todo dia, em qualquer lugar, através dos nossos aplicativos. Vamos de música boa aí para vocês, Rádio Cidade Alumínio. Vem comigo.